Boa noite a todos. Boa noite. Tem uma plateia dupla aqui, né? Presencial, e tem uma galera que está online. Então, boa noite a todos. A gente vai começar o nosso evento. Desafios do gestor jurídico e o CAD. Temos o privilégio de hoje contar com o Luiz Hoffmann, amigo, advogado. Não, conselheiro, advogado. Conselheiro, ex-advogado, atual conselheiro do CAD. Então, vai ter privilégio aqui para mim, como coordenador do curso de gestão jurídica corporativa aqui da Sampo, ter a possibilidade de ter alguém aí do quilate e do conhecimento do Hoffmann para falar um pouquinho sobre o CAD, como nós, como gestores jurídicos ou advogados de escritórios, podemos alavancar a nossa carreira conhecendo um pouco mais do funcionamento do CAD. E uma das coisas que eu acho mais legal e uma das razões também pelas quais eu convidei o Luiz é que o CAD, eu tive uma certa experiência nisso, né, Luiz? Quando eu trabalhava como diretor jurídico da Nextel, a gente fez a venda há 2 anos e meio para Claro. Eu não tinha nenhuma experiência no CAD. Aprendi muito com esse episódio. E uma das coisas que eu mais gostei disso é que a gente falava quase nada de direito, né? A gente discutia negócio sobre o ponto de vista concorrencial. Então, não que a gente não vai falar de direito e não que direito não seja importante, mas no nosso curso de gestão jurídica corporativa a gente fala muito pouco de direito e fala muito de outras competências que a gente entende que são super valiosas, né, Luiz? Para o sucesso de um advogado corporativo ou de um gestor jurídico, né? Como gestão de pessoas, como tecnologia, como gestão de crise, gestão de projetos, como a gente se aproxima mais do negócio da nossa empresa e trazer uma visão de um conselheiro do CAD que já está lá há 3 anos, certo, Luiz? Vivendo isso, negócios de todos os mais diversos tipos, todas as transações, e ele vai explicar um pouquinho disso, acabam caindo no CAD, propicia uma vivência de mercado e de negócio muito valiosa para um advogado ou para uma advogada corporativa. Então, a ideia de trazer o Luiz é justamente dessa luz, e ele, como vocês podem perceber, totalmente sem gravata, não só na gravata no pescoço, mas na gravata mental. Então, ele tem tudo a ver com o nosso grupo do Júris Sem Gravata, que junto com a Sampo promove o nosso curso de gestão jurídica, né? A gente tem uma turma aberta, né? Para março, que dia mesmo? A gente já vai conferir num formato intensivo, inscrições abertas, e a ideia também dessa nossa palestra com o Luiz é tocar em alguns assuntos que a gente obviamente vai falar no curso também com maior profundidade. 20 de março. 20 de março, começa a nossa próxima turma, período intensivo, segunda a sexta, non-stop, é o Big Brother da Sampo. Está todo mundo abraçado e tenho certeza que quem tiver essa oportunidade vai se beneficiar muito. A gente tem alguns alunos aqui de outras turmas, tem um pessoal, tenho certeza, que está com a gente acompanhando online, alguns ex-alunos nossos, então é legal ver alguns nomes e alguns rostos familiares, tá bom? De novo, obrigado pela presença. Sem mais delongas, passo a bola para você, Luiz. Obrigado de novo. Obrigado a você, Pela Flávio. presença. Tentar ficar aqui mais à vontade com vocês para te conversar. Flávio, te conheço desde Cuidado, hein? 2009. Eu lembro que foi a Luciana e o Léo pediram para a gente, na época que eu era diretor do IASP, para a gente montar uma comissão de gestão de departamentos jurídicos. E eu fico feliz que aqui você não é o único amigo que está aqui comigo, com a gente hoje, né? Tem o Ricardo, que julga que foi quem te apresentou para mim, mas foi mesmo, então ele tem todos os méritos. Temos aqui também o Jorge, meu colega de Fiesp também, o Bruno, colega de CAD também, os demais aqui, que em cumprimentos estão online também. Mas, enfim, é um prazer estar aqui. Obrigado por vocês tomarem o tempo de vir aqui, ouvir um pouquinho. Enfim, primeiro, eu gostaria que a gente tenha uma coisa muito aberta, muito dinâmica. Querem interromper, não entenderam, ou não concordam, também pode ser. Vocês fiquem muito à vontade. Eu tenho uma trajetória, não gosto muito de falar de mim, mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem a minha visão no que eu vou trazer para vocês. E depois eu vou contar esse episódio do Flávio também, foi um episódio muito interessante.
Eu sempre fui advogado, cheguei a estudar fora, fiz uma especialização em Direito Tributário aqui na PUC, fiz meu doutorado na USP em Direito Civil e também na Itália. Na verdade, fui aluno do doutorado italiano ali em Camerino, uma faculdade de 1336, a segunda mais antiga da Itália, onde estudei bastante. Fui diretor da Fiesp, fui juiz do TIT, sou professor de Direito Concorrencial no IBMEC, também professor convidado lá. Fui diretor do IAS, também não sei se está aí. Fui também secretário da Comissão de Departamentos Jurídicos da OAB, acho que por 2 oportunidades. O Flávio era o vice-presidente na época. Então, a gente tem, além de tudo, uma grande amizade e a gente tem os pensamentos muito parecidos. Então, quando a gente vai no CAD, quando a gente... Assim, é uma coisa que a gente está comentando com o Otávio. Quantas reuniões você fez, Flávio, com os advogados, com os conselheiros do CAD, no caso dessa fusão, dessa venda que teve? Você lembra? Próximo de 10, no mínimo. No mínimo. No mínimo. E numa dessas reuniões, quem que eu encontro lá? O Flávio. Agora, a minha grande pergunta, ele estava com gravata ou sem gravata? Tem foto? Ele estava de gravata. Tem foto? O líder do movimento jurídico sem gravata estava de gravata na reunião com o CAD. Mas o mais legal não foi isso. Foi que eu falei para o presidente: presidente, é o seguinte, meu colega, né, de tribunal, olha, vai ter o advogado, tal, do líder do movimento, expliquei tudo, olha, você pergunta para ele por que ele está de gravata. Quantas pessoas tinham na reunião, Flávio? 30 pessoas na reunião. E foi a primeira reunião com os presidentes das empresas. Né? O presidente da Claro, o presidente da Excel, o chefe. Eu falei, não, deixa eu ir no conservador. Aí fomos na reunião, o presidente do CAD. Tá de gravar. Aí ele quebrou as pernas. Aí depois eu percebi que foi isso. Mas teve não um tem inside information. Boa. Então, na verdade, o que eu gostaria de falar com vocês aqui? Temos aqui pessoas que atuam também na área. Falar um pouquinho do que é o CAD. Claro. Para quem não conhece o Júlio Sem Gravata, né? A gente não briga contra um gravata no pescoço, né? O que a gente briga é contra a gravata mental. Por incrível que pareça, ainda existe muito na cabeça de muito advogado e de muita advogada de empresa e de escritório. E na nossa visão do Júlio Sem Gravata, que é só uma visão, a gente acredita que esse excesso de formalismo, excesso de burocracia, trajar diferente de todo o resto da empresa ou do escritório, falar difícil, para a advocacia corporativa, isso é uma bola do pé do advogado ou advogada que impede o crescimento profissional. A gente tem muita experiência nesse assunto, muitos casos em que tirar a gravata ajudou demais, e testemunhos aqui de muitos amigos. Então, isso continua a nossa visão, e aliada a essa visão, a Sampol resolveu fazer uma parceria conosco, então eu entendo que a escola também, que é uma escola de negócios, não é uma escola de direito, acredita nisso também. E o Luiz, que muitas vezes já vi de gravata e tem o registro fotográfico, também acredita nisso. Né? Então, e aí eu já respondi para o presidente do CAD. De gravata aqui, presidente, né? Gravata mental a gente já tirou há muito tempo. Eu duvido que você tenha respondido isso, mas beleza. Eu sempre brinco que reunião boa é aquela reunião que tem hora para acabar. Então, eu queria colocar para vocês como que a gente vai organizar a nossa conversa hoje. Primeiro, o que é o CAD, qual é a esfera de atuação. Depois, quando que uma empresa deve ir ao CAD. Como que as empresas devem se relacionar para não serem convidadas a ir ao CAD. E depois os números. Não sei se são principais resultados, mas são os números do que o CAD tem feito. E o que bem o Flávio falou, na verdade, aqui esse é o nosso prédio do CAD, a gente vai sair desse prédio bonito, vai ser construído de novo. A gente vai demorar alguns aninhos ainda. Nem sei se o Bruno sabia disso. E aí aqui um pouquinho que as pessoas às vezes confundem. O CAD, ele intervém, não intervém, ele é intervencionista, ele é uma agência reguladora. O que ele faz, na verdade? Ele é uma autarquia, ele está ligado diretamente ao Ministério da Justiça, porém, ele tem autonomia total, orçamentária, então, viagens, contratações, obviamente tem um orçamento, mas ele não responde, não tem, então ele tem uma independência funcional. Isso é muito bom. Eu, por exemplo, eu fui indicado pelo presidente da República anterior, fui sabatinado no Senado e tenho mandato. Então, por exemplo, hoje, o presidente que veio,
ele não pode tirar os conselheiros que foram nomeados anteriormente até que o mandato seja esgotado, se ele se acabe, e ele possa nomear outros, que também, se mudar o presidente, eles também vão ter uma independência. Então, o conselheiro não pode ser reconduzido. Não pode ser reconduzido também. Pode virar presidente ou superintendente, esse é uma vontade que eu não tenho. Porém, a gente gosta de independência. Então, é uma autarquia que tem independência, que não responde, na verdade, para ninguém, e que vai fazer aquilo. Isso fez com que o CAD hoje seja uma das 5 melhores agências antitruste do mundo. Concorrencial e antitruste são sinônimos. Então, o que a gente pensa lá? Na livre concorrência. Eu estou preocupado se a escola 1 e a escola 2, quem vai ganhar alguma coisa? Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em garantir que o ambiente concorrencial possa ter novos players, possa ter concorrência com o bem-estar do consumidor lá na frente. Então, você sempre vai olhar o ambiente corporativo, você vai olhar o ambiente da concorrência, mas de modo que tenha um benefício lá para o consumidor lá na frente. Então, monopólio é bom? Uma empresa só? 2 empresas só? Não sei. Tem que ver o mercado, tem que estudar. A gente sempre vai olhar os efeitos econômicos. Então, quando o Flávio fala, poxa, Sampo, jurídico sem gravata, custo de gestão, aqui a gente está falando de business. A gente está falando de dar para o Brasil um ambiente, a gente tutelar a livre concorrência. Então, é isso que a gente fala aqui. A gente vai promover a livre concorrência no Brasil. Se vai ser o player 1, player 2 ou não, isso não me importa. Então, aqui, a missão, zelar pela manutenção de um ambiente concorrencial e ser reconhecido como uma instituição essencial ao bom funcionamento da economia brasileira. E acho que o CAD é, sim, pelo que eu falei, pelo que todos acompanham, uma instituição de referência no Brasil e no mundo também. Tenho muito orgulho em fazer parte do CAD hoje, depois de um tempinho também. E aí, como que o CAD vai se pautar? A gente está naquele primeiro pilar da nossa conversa hoje, o que é o CAD. Então, ele tem 3 funções. A gente vai focar hoje nessas 2 primeiras. Preventiva. São análise prévia de fusões e aquisições. E a gente tem um apelido bonito lá que a gente chama de atos de concentração. Então, todos os negócios que podem existir, contratos associativos, fusões, aquisições, incorporações, tudo para a gente é chamado de ato de concentração. A gente também tem consultas, algumas outras questões. Então, o CAD, ele olha o negócio antes dele ser complementado. Então, empresa 1, empresa 2, elas vão se unir? Espera aí, antes de elas se unirem, o CAD vai ter que aprovar para que ela possa acontecer ou não. É burocrático? É, muito. É, de certo modo, intervencionista? Depende da decisão que for tomada. Porém, você evita que haja um problema concorrencial. O CAD olha, e a média que o CAD faz isso, dessa análise, é inferior a 30 dias. Se pegar a média de todos os casos grandes e pequenos, o CAD faz isso em menos de 30 dias. Então, um negócio grande, como que o Flávio comentou, se durar 30, 60, 90, 120 dias, não é nenhum absurdo pelo porte mas a média é inferior a 30 dias. E a segunda parte que a gente vai ver é a repressiva. As empresas infringiram a lei. Eu vou tentar ser o menos juridiquês hoje aqui, né? A nossa ideia é dar uma visão aqui, como eu já propus para vocês. Mas se as empresas saírem do caminho, saírem do compliance e infringirem a lei, aí o CAD vai lá e vai apenar, e vai processar, e vai investigar também. E educativa, estudos, palestras, seminários, que seria mais ou menos o que a gente está fazendo hoje, o CAD faz isso de modo corriqueiro também. Aqui é o nosso organograma, nós temos o tribunal aqui, a Superintendência Geral. Então, todos os casos entram pela Superintendência Geral e, quando tem eventual, ela pode aprovar os atos de concentração e fazer as investigações, quando a gente fala de daqui a pouquinho, processo de conduta, e o tribunal que vai dar a palavra final nos casos de conduta e nos casos que pode haver algum problema de concorrência. Aquela fusão não pode acontecer. É o tribunal que vai dar a palavra final sobre isso. Funciona mais ou menos como primeira e segunda instância, não é muito correto tecnicamente, mas para fins didáticos, sim. E tem aqui uma Chinese Walls. Eu não consigo saber o que a Superintendência Geral faz e eles não têm uma intervenção naquilo que a gente faz. Então, somos uma única autarquia, mas são 2 órgãos com muita autonomia entre si. E lá a gente tem o Ministério Público, os gabinetes, Procuradoria, e ali eu acho muito legal falar do Departamento de Estudos Econômicos, que eu acho que é o único lugar do planeta que tem 40 economistas com mestrado e doutorado. O dia que eu conheci, eu fiquei realmente, poxa, que legal, o Brasil tem um departamento de uma autarquia que tem 40 mestres e doutores na área afim, na área que eles prestam. Então, esse é um dos outros motivos que a gente fica com orgulho também. Mas e por que a gente fala tanto de concorrência? Concorrência poderia ir para o lado
Constituição, fundamento constitucional, etc. Mas eu queria pensar em termos mais práticos de business. Por que concorrência? Porque a gente tem menores preços, porque a gente tem uma disputa para ter uma melhor qualidade nos produtos. A gente vai fomentar também inovação, com a inovação de novas tecnologias. A gente vive hoje na fase da economia colaborativa, da indústria, já nem é mais 4.0, né, Jorge? Já estamos indo, sei lá, para qual. Mais alternativas, mais opções e assim por diante, né? A gente vai tendo mais players, mais opções para o mercado e mais oportunidade, a livre concorrência, né? E aí, a gente não pode deixar de falar também que, passando aqui, o direito concorrencial acaba sendo também uma forma que eu falei para vocês, será que isso é ser intervencionista ou não? Ele vai ser, se forem ultrapassados os limites do que a lei deixa você fazer ou não, a gente vai ver, mas também ele faz essa questão preventiva, então está tudo ligado, mas não deixa de ser, como também é uma agência reguladora, como a tributação, acaba sendo uma forma de intervenção do Estado na economia também. E aí, quais serão os principais pontos de preocupação do CAD, ou do próprio direito concorrencial? Acordos anticompetitivos, a gente vai ver daqui a pouquinho, condutas que as empresas podem fazer que são abusivas, e as próprias concentrações econômicas. E aí tem uma questão que isso eu queria bater bem com vocês. Poxa, mas essa concorrência está sendo desleal. O CAD vai olhar isso? Não vai. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o CAD não está preocupado na relação entre as empresas, mas sim com aquele ambiente. Ah, ele roubou meu cliente, ele fez isso, ele registrou a marca que não era minha. Vai para o NPI, vai para o judiciário, vai para outro lugar. O CAD não vai olhar isso. Então, a gente tem leis diferentes, uma lei específica, que a gente não vai ficar batendo lei aqui hoje, é proibido aqui falar de juridiquês e de gravata. A gente tem a lei de propriedade industrial. No direito concorrencial, a gente está no ramo, na seara do direito público. Lá na propriedade intelectual, a gente está no direito privado. Aqui no CAD, a gente está preocupado com os interesses coletivos, lá com os interesses privados. E aí tem outras questões, como devem ser caracterizados os atos, as questões. Eu não queria passar muito por isso aqui hoje. E aí, a gente indo para a segunda parte da palestra, essa primeira parte está ok, está claro? A gente está nessa parte mais pública, ramo de direito público, tutelando a livre concorrência e não as partes. Esqueci de falar uma coisa para o pessoal que está aqui, está nos assistindo. Quem quiser fazer pergunta, interromper, discordar, enfim, tentar transformar o nosso bate-papo a qualquer momento. Mais... E, Gabi, se aparecer alguma pergunta aí do pessoal em casa, também fica à vontade, tá? Obrigado. Gostei dessa separação que você falou do privado e do público, porque às vezes a gente... mas parece que é claro, mas o tempo inteiro a gente está o CAD acionado por briga por lides privadas. Exemplo, no caso lá da Claro Nextel, quem quis participar do processo ficou lá perguntando: a TIM, não quero que faça, vai ser ruim para o mercado. Não que fosse, assim, não quero ser aqui leviano de falar que eles tinham interesses somente privados e não iriam levar informações que eram também, poderiam ser maléficas ou benéficas para a concorrência. Mas assim, você vai no judiciário, você briga com o seu concorrente vai no CAD, você também vai lá querer... Faz parte do jogo. E a tarefa nossa no CAD qual é? Saber diferenciar o que é um argumento que é realmente de interesse público, diferente de um interesse privado. É difícil, mas muitas vezes a gente acaba tendo essa discussão sobre o que, se é ou não uma lide privada que está sendo discutido no CAD. Isso é muito comum. A gente vai ver isso um pouquinho. Então, quando que... Aí vamos pensar agora um pouquinho aqui na cabeça do gestor. Acho que é importante a gente focar. Então, eu até comentei com o Flávio que eu queria trazer um pouquinho dessa ideia do que é o CAD e onde que a gente está. Depois vocês podem ver fundamento constitucional, a própria lei de concorrência, mas vamos entender. Eu sou o gestor. E aí, essa parte que eu queria focar da nossa conversa hoje é quando que o gestor deve apontar no seu departamento jurídico ou para o seu cliente, quando é um advogado de escritório, quando que ele deve apontar para o seu cliente interno ou externo que ele deve levar algum tipo de negócio para ser aprovado no CAD? Como que a gente sabe isso na prática? Então, a gente vai ter o primeiro ponto, que é quando você vai notificar um ato de concentração. Ato de concentração é aquela categoria que eu coloquei lá em cima, que vai abranger todos os tipos de negócios jurídicos que a gente tem, todos os business das empresas. Segundo ponto, quando você for denunciar práticas anticoncorrenciais, então, poxa, aquele meu concorrente está tendo uma conduta que não deve ser levada, não pode ser feita. O CAD tem que investigar isso. Você pode fazer uma denúncia, você pode levar lá também.
E também, peraí, eu estou em dúvida. Eu olho para o Bruno e fico lembrando dos casos que a gente atuou junto, ficava discutindo, brigando lá. Brigando pelo argumento jurídico, né, Bruno? Poxa, a parte está em dúvida, não sei, será que eu tenho que levar esse tipo de caso do CAD? Vou perguntar para o CAD se eu devo fazer isso ou não. Então, você vai para levar o seu negócio para ser aprovado, você vai fazer uma denúncia, ou você vai até consultar o CAD se é de competência dele ou não, aquele negócio. E aí, como que a gente divide? Lembra que eu falei ali, ato de concentração, aquela categoria bem ampla? Então, você tem dentro de ato de concentração fusões, incorporações, contratos associativos, aquisições de controle societário, consórcio, joint ventures. Todos estes casos estão sujeitos à tutela do CAD. Ah, mas, Luiz, e se eu não levar e eu fechar o negócio? A gente vai ver. Agora, todo caso tem que ser levado ou não? Será que todo negócio? Será que se a padaria aqui da esquina, com todo respeito à padaria da esquina, comprar a padaria do lado, ela vai ter que aprovar no CAD isso ou não? Será que o CAD tem braço para fazer tudo isso? Será que isso é de interesse da livre concorrência? Como é que a gente analisa isso, né? Então, a resposta ali é que não. E aí, qual que é o critério? Existe uma discussão mundial sobre qual deve ser esse critério, mas a gente está no direito positivo. A gente tem uma lei, a gente tem uma aplicação, então a gente não pode fugir daquilo que é realmente imposto pela lei. Então, uma das empresas tem que faturar pelo menos 750 milhões de reais e a outra também tem que faturar pelo menos 75 milhões de reais. Então, se uma fatura 50, a outra fatura 2 bi, não precisa levar no CAD. Independente da natureza do Independente de nada. O critério ele é objetivo. Óbvio que tem uma brecha, ela tem um dispositivo da lei que o CAD pode entender que algum caso específico pode ser levado para conhecimento, isso é muito raro, porém, a regra é objetiva. Esse valor já foi aumentado uma vez, ele era inferior no começo da lei, depois ele foi aumentado, e aqui tem uma série de discussões. Poxa, mas e aquelas startups que, quando começam a ganhar um valor, vem lá o grande player do mercado e, pumba, compra ela, não deixa ela crescer. Bem, o critério é legal. Aquela brecha da lei pode até pegar aquele caso, se aquela empresa grande fizer isso em escala, o cara, espera aí, vamos pegar tudo isso aqui, vamos olhar com uma lupa isso aqui que vocês estão fazendo. Aí vai ter gente que vai falar, lembro bem das discussões da Fiesp, das startups, o Flávio acompanhou, poxa, mas eu faço startup para ser vendida, eu não faço startup para ficar no mercado forever, né? Penso no Ricardo aqui, o Ricardo quer ficar bilionário, já é milionário, já quer ficar bi. Ele tá... Então, assim, você tem essas discussões. Para nós adianta um pouco, porque o nosso sistema é objetivo, o sistema de civil law, né? A gente está aqui na questão. Mas tem essa discussão mundial que é muito interessante. Então, preencher os requisitos, você vai ter que levar ao CAD. Não preencheu, não tem essa necessidade. E daí é que é a necessidade do gestor. Tem muito advogado que, às vezes, leva o caso só para o CAD falar que não precisa levar, para ele não tomar multa depois que ele não levou. Ah, estou com dúvida, faturamento ou alguma outra questão. Leva. O que acontece? O CAD fala, não precisa notificar, encerra o caso. Fica ali em compliance com a lei. Pois não? Se for compra internacional, o CAD olha também? As compras internacionais, via de regra, vão ser notificadas em todas as jurisdições que aqueles negócios acontecem. Então, se é uma empresa multinacional que atua em diversos países, ela vai ter que notificar em todos os países que ela tem sede, em que ela tem negócio. Até o Rafael, que está ouvindo a gente aí, o Rafael está aí, online, meu chefe de gabinete, ele, quando era advogado antes, trabalhava para um grande escritório, ele teve que ir, eu não sei se foi para o Vietnã ou para um outro lugar, levar isso não foi Vietnã, foi alguma coisa ali próxima, no Sudeste Asiático. Ele teve que levar lá. E assim você faz. E o negócio só pode ser fechado, implementado, depois que todas as jurisdições aprovam também. Então, veja qual o papel do gestor jurídico, aí eu me pergunto. Qual a estratégia que ele tem que ter? Quais as conexões com escritórios pelo mundo e com a matriz, com as filiais que ele deve ter também? Nenhum país quer ser aquele que está atrasando a transação, né? E muitas vezes a gente vê grandes transações, vê isso pelas notícias, né? Eu não tenho essa experiência, mas a gente vê grandes transações mundiais e vira e mexe, país X, né? Então, está atrasando porque faltou aprovar no Vietnã. Vou contar um caso para vocês, que é um caso até triste. Quando eu fui entrar no CAD, no processo político, houve uma demora muito grande para a nomeação de 4 conselheiros. Nós somos 7, o nosso quórum para ter a sessão é de 4, só tinham 3.
o CAD ficou sem fechar nenhuma operação por quantos meses? Você estava lá, uns 5, 6 meses, né? Eu fiquei nessa espera. E o que aconteceu? Teve uma grande operação mundial, que foi da IBM comprando a Red Hat, e o que eles fizeram? Qual o valor da multa? A multa vai ser tal. Fecharam a implementação, depois fizeram um acordo com o CAD. Está até no slide aí mais para frente. Por quê? Eles preferiram, na verdade, fechar a operação, pagar a multa, porque não era por culpa do CAD, era por conta do processo político que não podia, não nomeava ninguém, o Senado não aprovava, não ia o nome. Nomes foram devolvidos para a Presidência da República porque o Senado não aceitou passar esses nomes. Ainda bem que eu entrei. Não conheço as pessoas, não quero falar delas, mas, enfim, tem todo esse fator Brasil também, né? O custo Brasil também. E aí, aquilo que eu falei pouquinho... Muitas vezes acontece em outras situações também. Aprovado aqui, e aí o país... E às vezes alguns nomes de países que a gente acha que são mais ágeis ou modernos, e muitas vezes a gente já se deparou com situação assim, né, Luiz? Sim, sim. Uma situação que era assim, mundial, e o Brasil não foi problema, foi na América Central, na Guatemala, e não fechou. Teve que reverter lá. Fechou o resto do mundo e reverteu para conseguir acabar, né? Senão não acabava nunca. Esse é o papel do gestor jurídico, também saber como desenhar, como fazer essa estratégia também quando um caso desse, né? A notificação, ela é prévia, ou seja, o CAD ele vai ter que dar o aval antes de ser implementada essa operação. As empresas têm que ficar no stand-by e não podem se integrar de nenhum modo, não pode ter nenhum tipo de integração de departamento, de nada. Ou seja, você fechou o deal, você foi lá, assinou o contrato, mandou para o CAD. Fica todo mundo olhando para o teto esperando. Aí a gente toma, fecha logo, tem gente querendo ser demitida, isso está acontecendo aqui. Eu lembro quando eu fui relator do caso estamos aqui do lado deles, né? Do Carrefour, né? O Carrefour comprou o BIG, e assim, a gente entende também, a nossa análise tem que ser feita de um modo efetivo. Eu não vou ficar discutindo doutrina e jurisprudência nos casos concretos. Eu tenho que dar e funcionar a economia, eu tenho que liberar aquele negócio. Mas a gente tem um prazo, né? E eu lembro que o CEO do Big, do Carrefour, falou assim, estamos perdendo funcionário, os caras não querem ficar esperando. Eu falei, eu sei, mas não fui eu que criei a lei, nem coloquei o prazo que a gente tem para responder isso, mas vamos fazer isso do prazo mais rápido possível. O ato de concentração entra para a LSG e vai para o tribunal se tiver problema. Esse caso aqui, a Superintendência Geral tem o prazo de até 240 dias para fazer, mas a gente faz na média de 30 dias, e tem essa taxa de R$85 mil que tem que ser paga também. É a única taxa que paga no CAD, não paga mais nada. E aí, como que funciona a análise do CAD? Então, vamos voltar aqui essas espécies aí de atos de concentração, ou no CAD, todo mundo fala inglês, né? Então, os M&As, Mergers and Acquisitions, a gente tira bastante sarro lá. Eu, particularmente, apesar de falar inglês e gostar bastante, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Mas, enfim, uma dessas modalidades você vai levar no CAD, você passou o critério de faturamento, você vai fazer antes, vai pagar taxa, etc. E como que o CAD vai analisar? Qual que é a lógica para eu saber se vai ter problema aquela operação ou não? Se ela pode ser aprovada ou não? Isso é importante saber também. Então, você tem dois tipos. E como que você decide, basicamente, se é o procedimento sumário ou se é o procedimento ordinário? Pelo tamanho de participação que as empresas têm no mercado. Então, se as empresas têm conjuntamente, menos de 20% do mercado, você vai para o prazo e a gente tem que analisar em até 30 dias. Se passa dessa questão, se é uma operação de junção de forças no mesmo elo da cadeia econômica, então Carrefour e Big é uma sobreposição horizontal, é a mesma atividade econômica. Então, você vai pelo rito ordinário rápido. Então, você olha aqui, Sul América e Sompo Seguros, aí vamos começar a falar um pouquinho dos casos para dar um pouco mais de ideia. Só para não perder o gancho aqui. Então, o porte das empresas para definição do rito, o outro não importa. Não, importa para ir ao CAD, pelo faturamento, mas o tipo de andamento que vai ter lá dentro é pela participação de mercado. Porque o que se pressupõe? O procedimento ordinário, o CAD vai oficiar muita gente, o CAD vai querer fazer um monte de audiências, vai chamar as empresas, vai pedir estudos econômicos do nosso departamento. Por quê? Porque você tem uma participação naquele mercado grande, superior a 20%. E a nossa lei fala que a partir de 20%, você pode ter poder de mercado. O que é poder de mercado? Você pode influenciar os preços, eventualmente, né? Dependendo do critério. Então,
Quando tem uma participação maior de mercado, nessa sobreposição horizontal, o CAD, opa, vamos ver com uma lupa maior. Poxa, às vezes tem participação de 0,5%, 1%. Aí aquilo que eu volto lá atrás. Qual que é o impacto que tem isso para a livre concorrência? Uma operação que 0,5% junta com mais 0, mais 1%, 1,5%, nenhum. Não vai acontecer nada demais essa presunção, mas é feita análise do mesmo jeito. E no procedimento ordinário, a gente já vai para uma questão que já são mais complexas. E aí é legal também falar que quando a gente tem uma integração vertical, e aí teve o caso que eu fui relator no final do ano passado, estava comentando com o Jorge, que a Redditor comprou a Sul América. Redditor é uma rede de hospitais. É o mesmo elo do Sul América? Não. Está lá embaixo, plano de saúde com a rede de hospitais. Então, se essa integração em algum dos elos ela dá mais de 30%, também cai para o procedimento ordinário e vão ter que olhar com mais calma. E é óbvio que esse caso que eu comentei foi o procedimento ordinário. Então, olha só o tamanho dos casos aqui. Ó. Foi. Tranquilo, foi. Sadia, Perdigão, Globo, Sony Music, Carrefour e Big. Só pelos nomes das empresas, a gente já sabe que elas podem, de certo modo, impactar o ambiente concorrencial. Podem impactar a livre concorrência. Então, o CAD olha com uma lupa maior aqui. Então, é assim que a gente pode ser. E esse aqui é o caminho, mais ou menos, de como que é feita a análise. Se eu tiver muito técnico aqui, vocês me interrompam, por favor, né? Isso aqui eu poderia ficar... eu coordenei um curso na Associação dos Advogados só sobre direito concorrencial. A gente teve, acho que, 3 aulas só sobre cada um desses padrinhos aqui. Então, eu quero tentar ser didático, mas também não ser muito técnico aqui para vocês entenderem. Então, você vai no CAD, quando vai analisar o ato de concentração, você vai falar aonde estamos, quais são os produtos, qual é a zona geográfica. Você vai definir o mercado que vai ser analisado. A gente olha para a parte geográfica e a gente olha também os produtos que são vendidos, para você poder fazer espremer e poder olhar aquele mercado, aquele setor da economia em si, para você não fazer, você não pode comparar gelatina com banana, banana com abacaxi. Então, peraí, supermercado. Aí, só para vocês terem uma ideia de, já que a gente está falando do Carrefour aqui, vamos ter para vocês entenderem. Será que o mercadinho da esquina ali concorre com o Carrefour? Será que aquelas lojas de bairro, que agora tem um monte aqui, elas concorrem com o hipermercado da Marginal? Então, a gente faz algumas regras, alguns estudos econômicos e fala quem vai entrar no mercado relevante para a gente ver se vai impactar a concorrência ou não. Então, tem regrinhas. Na verdade, só para dar uma ideia, os grandes supermercados não concorrem com... Eles concorrem com os pequenos, mas os pequenos não concorrem com os grandes. Então, isso você divide por loja. É uma loucura isso. A gente fica para um outro dia, para um outro momento, se o Flávio me convidar de novo aqui, a gente pode discutir sobre isso daqui. Legal, definir aonde é a regra do jogo. O campo de futebol é esse. Vamos jogar aqui no Pacaembu, vamos jogar aqui na Arena Corinthians, que o Ricardo gosta bastante e o Flávio também. Então, tá bom, definimos o mercado. E aí, qual que é a participação? A participação ela é pequena, não vai impactar? Ops, não é parecer favorável. Operação aprovada. Ixi, mas aqui tem 30% de concentração, etc. Vamos seguir. Será que eles vão poder impactar a economia? Será que eles vão poder exercer o poder de mercado? Tem uma probabilidade, a gente chama de probabilidade de exercício de poder de mercado, é o palavrão que a gente usa lá. Se não tem, eles não têm incentivos, não parece que vai impactar o setor da economia, se não, operação fechada. Ixi, espera aí, vou ter aqui uma concentração de 80%, 90%. A chance deles aumentarem os preços, não tem ninguém para concorrer, é enorme. Então, eles devem ter uma probabilidade grande para impactar aquele setor da economia. Então, espera aí, vamos ver se vai ter algum tipo de eficiência econômica que justifique que aquela operação seja aprovada. Se comprovar, sim, a gente vai aprovar, ou não vai aprovar, vai ter um parecer negativo. A gente tem poucos casos na história de CAD de reprovações, mas quando elas acontecem, elas são realmente midiáticas e bombásticas, né? Algumas medidas que vocês requerem, né? Uhum. Ela não é um parecer negativo, mas é praticamente quase impossível continuar. Qual que é a regra que eu adorei que você está falando sobre remédios, né? Então, assim, o CAD tem que ser o menos intervencionista possível. A gente não pode interferir na dinâmica do mercado. Esse é a nossa premissa maior, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, vou falar de remédio já, mas aqui eu trouxe um exemplo que foi 2 operadoras de plano de saúde que se uniram no estado do Espírito Santo, a Atena e São Bernardo, a Atena é do Grupo Pátria,
É uma expansão muito grande que eles têm, não é muito conhecido aqui em São Paulo, mas no resto do Brasil, sim. E aí, quando a gente foi definir o mercado relevante, a gente teve que dividir. Plano de saúde individual não concorre com plano de saúde coletivo, que não concorre com o empresarial. Então, você divide isso tudo em caixinhas e vai ver a regra e a participação do mercado em cada um desses tipos de planos de saúde. Então, aqui tem uma série de regras, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas você pega, define lá atrás o mercado relevante e vai ver a dinâmica de um por um de como isso acontece. Um voto do CAD, normalmente, os que a gente faz lá no nosso gabinete, tem 200, 300 páginas, né? Fico até com dó, todo mundo tem que ler depois que a gente escreve, mas é que é denso. Não é direito, é economia, é o business, é o mercado. A maioria das manifestações dos advogados de lado a lado são de natureza basicamente econômica. E às vezes o advogado externo que está estudando isso, ele não consegue isso sozinho, né? Então, talvez seja um dos melhores casos Todas as que a reuniões interação do jurídico interno com o escritório contratado para defender o interesse da empresa é chave do sucesso aqui, né, Luiz? Sim, Eu ia até acrescentar, né? Você está falando há pelo menos 5 slides sem nenhuma atuação jurídica pura. Quer dizer, eu como gestor jurídico, estou olhando você como meu advisor para uma operação no CAD, argumentos absolutamente econômicos, econômico-financeiro. Então, como eu, gestor jurídico, preciso ter a capacidade de entender isso econômico-financeiramente para poder traduzir na estratégia jurídica de atuação, ou própria, ou do escritório. Quer dizer, eu queria até te perguntar isso, se você puder quantificar numa operação dessa, quanto é o argumento jurídico puro e quanto é a mescla muito maior, jurídica, econômica e financeira, numa operação. sabe qual ramo do direito que está o direito concorrencial? Direito econômico. A gente está aqui no direito civil, direito penal, a gente está aqui numa outra esfera. Todas os casos que a gente tem, quem atua no CAD aqui e acompanha sabe, não é que a gente faz reunião com os advogados, a gente faz reunião com os advogados e com os economistas. Muitas vezes as reuniões que nós vamos, que eu recebo, todos, às vezes não só os economistas para falar com a gente. E é legal que eles brigam entre si, né? Os advogados economistas, né? Igual advogado contador, economista, advogado, todo mundo. E é legal, né? Que eu fico provocando, né? Só depois de um tempo ficam todos amigos nossos provocando, jogam um contra o outro, a gente faz um bullying um com o outro. Não é só com o Ricardo. E Sabe? até É que a autoridade é mais gostoso também, né? O cara pode xingar. Da sua resposta, Luiz, aqui no nosso curso, né? Nessa POD, tem matéria de análise econômica do direito, né? Com o professor Luciano Titim, não é especialista de concorrencial, mas é um grande especialista em análise econômica do direito. E análise econômica do direito, nos Estados Unidos, é matéria de graduação. De graduação. E eu, particularmente, adoro isso, justamente pelo que você falou, Jorge. E tem muito a ver com o que o Luiz está comentando aqui, né? Essa interação de competências diferentes, né? Então, um gestor, uma gestora jurídica que sabe usar essas ferramentas, a economia, o conhecimento financeiro e, obviamente, o conhecimento jurídico, está muito mais forte do que alguém que está ali carimbando contrato e respondendo e-mail, sabe? Mas olha só, quando você, como gestor jurídico, vai levar um caso no tribunal mais complexo, um dos conselheiros é economista, o cara não é advogado, o cara não é jurista, o colega meu ali não é advogado. Vários presidentes do CAD, vários conselheiros não são juristas, são economistas. O requisito é notável saber jurídico ou econômico financeiro, ou de economia, para poder ser conselheiro do CAD. Deve ter mais economistas do CAD que juristas, com toda certeza. E aí, respondendo ao Jorge, acho que, assim, e pegando carona no que o Flávio falou, se você não dominar o mínimo de economia, não souber balanço, não souber contabilidade, você não consegue. Então, é aquela questão, né? O gestor tem que ter pessoas boas também na sua equipe. Então, é como você monta a sua equipe no seu escritório, no seu jurídico interno também. Você tem que ser um gestor, você tem que entender, tem que ter essa visão. Por isso que eu estou, acho que, tentando não entrar tanto nos detalhes, assim, mas dar essa visão mais ampla e mais para um gestor da onde quer que ele A venha. gente combinou isso, mas também no nosso curso tem aula de gestão de talentos, que é talvez uma das maiores, umas competências mais relevantes para qualquer gestor de escritório ou de empresa, obviamente. Eu estou inclinado a perguntar sobre de onde vêm os dados antes da análise do CAD. Se eu, quanto empresa, te forneço
Você é obrigado. E você acredita 100% no que Eu vou checar. Sério? Eu vou checar porque eu acredito em você desconfiando. Eu posso imaginar. E aí, a minha pergunta é, da onde vem o restante do enriquecimento dos dados do CAD? Quando os casos são os casos ordinários, a gente oficia o mercado. Então, eu vou perguntar para os concorrentes, eu vou perguntar para as associações de classe, eu vou perguntar para os players, quem quer que seja, para eu poder firmar o meu convencimento. Ou outros órgãos. Ou outros órgãos, ou eu vou cooperar com outros órgãos. Caso, por exemplo, do Carrefour e do Big, eu tinha que saber quanto todos os supermercados de cada loja que estava sendo vendida faturavam. Eu mandei o feed para todo mundo, para saber qual que era a participação de mercado naquela zona geográfica. Adianta os players em falar? Eles não sabem quanto que os outros faturam. Mas se você pegar uma FIP, uma FGV, você não tem uma análise Se você mais neutra do... Você, por exemplo, os casos de planos de saúde do setor de saúde. Tem lá um documento da ANS que tem tudo. Quando você pega um setor regulado, que ele tem uma questão um pouco mais fácil. Agora, o supermercado não tem setor regulado, né? Quem que vai... Eu posso pegar uma ABAS, uma BAD, tal, mas se for o suficiente, se a operação não é tão pequena. Então, é o seguinte, você vai ter também que fazer uma gestão do seu recurso público também. Eu vou ficar aqui, eu posso fazer uma instrução de 5 anos para pegar um caso, só que eu mato o business. Por isso que a gente tem um prazo na lei. Então, você tem que aliar o prazo, a sua análise do caso, com essa questão toda que você vai fazer. É uma discussão que a gente tem muito no tribunal, na verdade. Poxa, mas eu vou ter que fazer instrução nesse caso, se eu já sei que não vai ter nenhum problema, deixa eu liberar essa operação logo. Ah, não, mas é bom vermos, etc. Tem que ver e fazer sopesar o quão necessária é uma instrução, uma diligência naquele caso. É uma gestão, a gente discute muito isso, gestão dos recursos públicos, tem que ser realmente coerente, né? E indo um pouquinho aqui para esse caso da Atena e Saúde, olha só, aqui, nesse setor aqui, de planos individuais, eu aprovei o caso. Aqui eu aprovei também o caso em planos coletivos, só que nos coletivos empresariais, opa! O que ela falou? Espera aí, não dava para aprovar do que aquele jeito que acontecia. Por quê? Porque a concentração que haveria naquele mercado, ela seria danosa para o mercado. Então, para não... Enfim, esse caso acho que foi o meu primeiro ato de concentração grande que eu peguei lá, foi unânime, tenho orgulho de falar. Nós negociamos um acordo, e naquela carteira que seria vendida do plano de saúde, eles não puderam comprar tudo, compraram só uma parte. E a parte que não foi adquirida teve que ser vendida para quem? A gente obrigou a vir alguém de fora e entrar no mercado para poder rivalizar com o novo player que estava sendo constituído. Então, exemplo, Carrefour e Big, veio lá o Açaí e comprou uma parte do negócio para poder fazer frente a eles lá também. Isso envolveu negociação, envolveu valor, trazer um outro player também é super complexo, mas assim, o CAD pode, voltando no seu comentário, ele pode aprovar, ele pode reprovar, ou ele pode falar, espera aí, vamos fazer aqui parar um pouquinho, vamos colocar, caso aqui vai morrer, esse paciente está doente, vamos dar um remédio para ele. A gente vai falar um pouquinho de remédios ainda daqui a pouco. Você sugeriria, por exemplo, a gente já pensar em remédios antes e eventualmente já propor? A gente teve um encontro do IBRAC no ano passado, me fizeram essa pergunta lá por um advogado militante na área. Vou passar para você, esqueci de você. E eu falei o seguinte, eu já tive casos que as partes sabiam que tinham um problema e não falaram nada. Aí o relógio vai correndo contra a autoridade. Você tem um prazo para poder decidir o caso. Aí você fala para o advogado, poxa, mas por que você não veio com um remédio antes? É que eu falo, é um relacionamento. Se eu virar para o Flávio aqui, com um cara sacana, puxar o tapete dele, ele vai criar um relacionamento comigo? Imagina com a autoridade. Então, quando vem um advogado e fala, eu tenho esse problema aqui, eu já quero desinvestir essa unidade, já quero vender uma parte do meu negócio para aprovar, a autoridade já dá aquela, né? Acho que é transparência, qualquer relacionamento na vida, ainda mais com a autoridade, né? Muito fácil dar uma canetada e reprovar uma operação, né? A minha dúvida é justamente nessa questão de você trazer esse outro player para você poder fazer frente a essa nova instituição que vai ser criada, ou frente a essa concentração que seria ali um advento dessa aquisição, dessa outra operação. Como vocês buscam esse outro player, ou se esse player é um daqueles que você falou que já estão interessados no processo, então já estão em contato com o CAD, também vocês buscaram informações junto a ele para conseguir montar o case de vocês? Excelente pergunta. Na verdade, a gente tem duas modalidades que a gente pode fazer. A gente pode fazer o seguinte, olha,
A gente vai fazer o acordo e você vai ter X tempo para vender essa carteira. Essa foi a solução que a gente fez aqui. Ou em alguns outros casos, eu nem vou... Se atrás do cara aqui, que vai ter que ser tudo junto. Depende um pouco do mercado. Mas quem tem que levar o comprador são as partes. Eu não faço nada. Eu não vou ficar fazendo pesquisa de mercado e perguntar quem quer comprar quem aqui. Não, não é a minha função. Aí as partes que vão ter que negociar, até porque é delas, né? Elas vão ter que vender, negociar. E, obviamente, tem uma depreciação, né? Porque elas são obrigadas a vender. Quem vai comprar muito bem, obrigado, né? Não vai comprar por preço de mercado. No caso de mercado regulado, você tem algum conflito com as agências reguladoras? Já sabendo Já respondeu aqui. Especialmente, por exemplo, nesse caso, você tem todo um arcabouço da própria ANS que aprova a correção, o que autoriza plano coletivo individual. Existem as competências muito bem definidas na lei. Nós falamos sobre livre concorrência. Vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo concreto. Quem é a competência para analisar a XP comprando, o Itaú comprando a XP? O Banco Central ou o CAD? Alguém sabe me responder essa? Os dois. Se vacilar, CVM também. Mas como que eu vou saber qual parte que é minha, qual parte é do Banco Central? Vamos lá, eu fui relator do caso da Petrobras vendendo a participação dela na Gaspetro, que são as companhias de distribuição de gás no Brasil todo. E tem uma norma da ANP, se eu não me engano, ANP, agora falando que um determinado tipo de duto, lá do caminho do mar, se não me engano, não podia ser verticalizado, uma estrutura verticalizada. Essa é uma norma regulatória. Sabe o que o CAD fez? Ele aprovou. No ponto de vista dele, porque isso não é um problema do CAD. A ANP que aprove ou não aprove essa questão. Só que no dia a dia, o que acontece? Essa questão do Bacen e do CAD, ela foi judicializada. Foi parar no Supremo, para decidir quem que era competência ou não, não especificamente da XP do Itaú, mas essa discussão houve. O que o nosso ex-presidente, o atual presidente-geral, fez? Ele fez um memorando de entendimentos e fez o seguinte: quando aquela questão ela disser respeito à rigidez do sistema financeiro nacional, quem que vai falar? Quem que vai decidir? O Banco Central. Quando não for, quando for essa questão olhando o consumidor, olhando o bem-estar dele, da livre concorrência, aí é o CAD. Mas sempre tem um acordo. E eu brinco muito, até nas sessões, esse meu jeito aqui é o meu jeito nas sessões. Quem acompanha as sessões sabe que eu sou assim. Falar, poxa, e aí acho que tem a ver tudo com essa questão da gestão, né? Para o jurisdicionado, para as empresas, a administração pública é uma só. Se a gente não se entende como administração pública, como que o administrado faz? Não, agora é o CAD, não, agora é o CEM, não, agora é a agência Y, não, agora... Gente, é de ficar louco, né? Não tem curso da Sampol que resolva esse problema, né? Por questão... Por melhor espetacular que seja o curso que o Flávio está fazendo aqui. Então, aqui... Dentro do seu exemplo, aí a transação ficou totalmente... É difícil. Tem coisa que você vai ter que ser muito hábil em termos de relações institucionais, em termos de ter bons advogados, bons economistas, ter bons contatos, tudo em compliance para poder resolver um caso desse. É difícil. Você imagina a parte, fechou um negócio porque o CAD não tinha código, não podia fechar o business. Ainda bem que não dá para falar o que eu pensei aqui, né? Senão... Mas dá para falar, e no curso, tem aula de relações governamentais com a Luciana Freire, diretora jurídica de RealGov da Fiesp, que trabalha lá há 28... Não vou achar a faculdade dela. Mostra o... É minha amiga também, para. O estagiário está lá e é o super especialista no tema, e também é a professora nossa aqui do nosso curso, e obviamente também tem aula de compliance, não no aspecto técnico, né, mas no aspecto de negócio, como isso tudo se relaciona, né? Então a ideia também e aqui dando alguns exemplos, pegando carona um pouco na fala do Luiz, como todas essas matérias, né, sob a perspectiva de gestão, estão diretamente relacionadas, né? Então não é uma coisa, é o conjunto e a gestão dessas competências variadas que fazem a gente ficar mais forte ao longo do tempo, certo? Sim. E aqui, então, voltando aqui para os atos de concentração, o CAD vai poder aprovar, reprovar ou fazer um mix, que é colocar alguma condição que a gente chama de remédios, né? Então, exemplos de aprovações e restrições. Redditor Sul América, a CSN Lafarge Holcim,
Petrobras e Compass, que eu comentei com vocês agora, reprovações Ultragás e Liquigás, Proton Estácio, Ipiranga Lestat, aprovações com restrições Localiza Unidas, caso uma negociação intensa. 3 bilhões, né? Desinvestimento de 3 bilhões. Foi a Brookfield que comprou a carteira que foi desinvestida da Unidas. Mas teria uma noção, a Unidas, a Localiza comprou a Unidas, só que a marca da Unidas ficou como terceiro. Então, a Unidas que existe é a Brookfield hoje. Olha só, a marca era tão importante, a marca Unidas era tão importante que o cara falou o seguinte: Localiza, você pode comprar a Unidas, beleza, a gente deixa, mas você não vai poder aposentar essa marca vai ter que ir para o mercado para outro player. Quem sabe hoje que a Unidas é quem que é a Unidas? Ninguém sabe. A CEOI, esse é um caso polêmico, de bastante confusão na mídia, no Jornal Nacional, ainda bem que eu não entrei nessa briga. E o outro caso aqui, o Carrefour e o Big, que eu fui relator, que foi aprovado com restrições, a gente mandou desinvestir por volta de 30 lojas, 20 lojas no Brasil todo. Lembrando que o Big é o Walmart, né? Tem alguém que trabalhou lá já agora, que tu conhece? A gente está falando aqui do primeiro ou segundo comprando a terceira maior rede do Brasil. Só que aí você não vai olhar isso no âmbito nacional, você vai ter que olhar isso naquela questão de mercado relevante, você olha isso na questão, por exemplo, o que muda a vida da pessoa que mora em Porto Alegre e da pessoa de Teresina, se o Big comprou ou não? Tem que olhar a dinâmica daquela região geográfica. Você tem que fazer uma análise, fez uma análise de 430 mercados relevantes. Qual o faturamento de cada lógica do mercado relevante, dos concorrentes, deles, a dinâmica competitiva, a rivalidade. A gente teve que montar um mapa de Google Maps para cada cidade, para ver qual que era o raio que o consumidor percorreria para ir um ou outro. Luiz, como é que você vê hoje, como é que vocês veem hoje o e-commerce? Porque questão geográfica acabou. Para contar como fator de análise. A gente olha também. A gente olha também. Fator geográfico para Você vai ver os consumidores compram também. Pura. Sim, sim. Você vai olhar o mercado relevante e vai definir de acordo com aquela realidade. Você vai poder colocar, ele pode ser nacional, o mercado relevante pode ser internacional também, algumas operações também. O Brasil compete com a China, a companhia que está na China, que está com os Estados Unidos, para determinado setor da economia. Você vai olhar isso até em escala. Eu acabei dando exemplos com uma visão mais reduzida, mas você vai poder olhar isso até internacionalmente. O mercado relevante pode ser até internacional. Enfim, e aí para falar um pouquinho de remédio, você vai ter dois tipos. Não sei como estou de horário, Flávio, se a gente continua. Siga mais um pouquinho. Então, a gente tem dois tipos de remédios. A gente tem os estruturais, o que você vai obrigar a venda de uma planta, de uma carteira de clientes, uma cisão da sociedade, outras questões, ou comportamentais. Olha, você não pode comprar ninguém daqui para frente. Você comprou o último que você podia, não vai comprar mais ninguém. Ó, o cara é tão rico, comprou todo mundo no mercado, está no limite. Não vamos deixar mais ele comprar, você vai ficar 5 anos com um remédio que a gente chama de não comprarás. E assim, são questões que você não se desfaz de um ativo ou de outra questão, mas você coloca algumas regras. E a maior parte das vezes, você vai fazer um mix de estrutural com comportamental. Olha, você não compra, mas você também tem que vender uma parte. Aquele caso que eu mostrei de plano de saúde foi um mix de tudo que vocês podem imaginar. Aqui, se eu começar a entrar em tanto detalhe, eu quero continuar ainda nessa visão mais para a gestão que vocês vão fazer nas atividades de vocês. Então, aqui, casos em que houve remédios, a Oi, Pelatim, Claro e Vivo, então, eram de 4 players, os 3 comprando a Oi. E aí, a grande questão que foi se a Oi, a recuperação da judicial, for convolada em falência, o que acontecerá com os consumidores da Oi? Para onde que eles vão? Para o TIM, para Claro e para Vivo, não tem mais ninguém no mercado. Então, qual que foi a grande discussão que a gente fez? Melhor a gente não deixar uma concentração maior, ou melhor a gente regular isso, colocar no pacote e poder dar uma certa previsibilidade para o mercado? Foi isso que prevaleceu. Então, houve a venda das estações de rádio base adquiridas da Oi e uma série de regras de remédios comportamentais que a gente impôs para que tivesse uma certa coerência nessa migração dos clientes da Oi para as outras. Uma discussão legal, que não é nosso objeto aqui, mas só para não perder o ponto, de como o CAD monitora, né, o cumprimento de, por exemplo, de uma conduta determinada a partir de um remédio, seja ele comportamental, seja ele... Via de regra, as partes vão ser obrigadas a contratar um trustee, que é uma espécie de um auditor. Ricardo está prestando atenção.
mas vai ser um auditor que vai ser contratado e vai ter que fazer relatórios e o CAD vai acompanhar se aquele acordo foi celebrado, foi cumprido ou não. Teve a fusão da Sadia e da Perdigão, esse é o mais antigo. Algumas marcas foram proibidas de serem comercializadas. Quem lembra da Batavo? Patrocinava o Corinthians de 98, Corinthians de 99, lembro muito, estava no estádio. Sumiu, não podia. Para você poder permitir, ele tinha que se desfazer para ter menos força no mercado nas vendas. Não podiam lançar novas marcas para substituir as que foram suspensas, né? Alienação de fábricas, de centros de distribuição e desinvestimentos em capacidade produtiva. Você vê. Se você pode pensar em fazer uma operação dessa, eu vou comprar outra, mas tenho que vender um monte de coisa que eu já tenho. Como que faz um gestor jurídico nisso? Estou preocupado não só com horário, mas também se a gente tem perguntas no chat. Nós temos um comentário da Gabriela. Ela gostaria que o Luiz comentasse sobre o entendimento do CAD sobre a cláusula de não competição em operações de compra e venda societária, no caso de vendedores puros e de vendedores que participem da administração da sociedade. Essa é uma cláusula obrigatória, né? A gente sempre tem que ter uma cláusula de não competição dos contratos, tem no slide daqui um pouquinho mais para frente. Indo aqui tentando fechar essa parte aqui de quando que a gente vai ao CAD, que são os atos de concentração, se, na verdade, a parte não levar ao CAD, que é o caso da IBM Red Hat, eu vou ter multa de até 60 milhões por não ter ocorrido essa notificação. A operação pode ser e será decretada nula, porque o CAD ainda vai ter que analisá-la, e ainda vai responder ainda por um processo ainda para verificar como que vai ser imposta essa multa, se é de 60 mil ou 60 milhões. Pesado, né? E aí o que acontece, que vem na pergunta do chat que foi feita, respondendo um pouquinho melhor a Gabriela, eu notifiquei, eu tenho que esperar o CAD analisar. O que eu posso ou não posso fazer até que o CAD decida ou não? Então, primeiro, eu não posso trocar informações sensíveis. O que são informações sensíveis entre as empresas? Não posso discutir os custos que cada uma faz, não posso discutir as estratégias, de modo geral, de marketing, as estratégias de precificação, o salário de funcionários. As empresas ficam travadinhas e não podem ter essa comunicação, e não fazem essa troca de informações sensíveis. Vão ter também cláusulas contratuais que implicam integração prematura, a pergunta da Gabriela. Vai ter essa cláusula de não concorrência prévia, do pagamento antecipado integral ou parcial também não vai poder acontecer, e também vai ter que ser vedado qualquer tipo de atividade das partes antes e durante a implementação da operação também. Aí tem alguns casos, eu contei para vocês já da IBM Red Hat, teve um outro também da Cisco, da Technicolor, que não notificaram também. Olha só, que a gente comentou um pouquinho, a operação foi notificada no Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Holanda e Ucrânia também. E fizeram um acordo, pagaram uma multa de 30 milhões de reais também, por conta dessa ausência de notificação ao CAD. E aí... Dinheiro da multa vai para onde? Vai para o FDD, o Fundo de Direitos Difusos, que tem uma regra de governança corporativa de diversas entidades também. Aí aqui, eu falo, acho que a gente não vai ter muito tempo, a gente já está bem no nosso final, mas eu queria trazer aqui só os highlights dos slides aqui, fica para uma outra oportunidade para quem quiser conversar depois. O que as empresas podem ou não podem fazer no mercado? Então, vamos lá. O primeiro pilar aqui foi falar o que é o CAD, o segundo foi de falar quando que eu vou ao CAD, que são basicamente os atos de concentração que tem que comunicar ao CAD e pedir a aprovação do órgão. Mas e no dia a dia? O que as empresas podem ou não podem fazer no mercado? Então, com os concorrentes. Então, eu não posso fixar preços, eu não posso dividir o mercado, eu não posso estabelecer cotas ou restringir produção, eu não posso combinar o que eu vou fazer numa licitação pública também, ou eu não posso trocar aquelas informações sensíveis que a gente trocou também. O que pode acontecer? Cartel. Então, quando a gente volta naquelas funções do CAD, a preventiva a gente já viu, são os atos de concentração. A segunda, na realidade, que é a repressiva, vai coibir esse tipo de conduta que for eventualmente realizada. Eu não posso fixar preço. O que eu estou fazendo quando eu fixo o preço? Quem que eu estou lesando no final das contas? O consumidor. Eu estou prejudicando o quê? O ambiente competitivo. Estou tirando chance dos outros players para ele competir. Um tem 30%, eu tenho 40% do mercado, vamos aumentar o preço nós dois. Os outros, como que fazem? Não conseguem vender, não têm o mesmo acesso, não têm o mesmo canal de distribuição. Então, cartel
E o que é mais legal? Flávio, vamos fazer o cartel, vamos combinar o preço? Já estou combinando o CAD. Ah, não, mas eu só conversei. Dane-se, a lei é tão dura que a gente fala que isso independe de prova de que tenha acontecido o cartel. Combinou, dançou. Vai ser condenado e vai ser apenado pelo CAD. E sabe qual que é, Flávio? O judiciário não se mete nos atos de concentração. Na prática, o CAD é a única instância para atos de concentração. Mas aqui, quando o CAD condena, o judiciário pode sim rever. As empresas normalmente depositam o valor em juízo, e ele lembra um pouco do tributário que deposita e discute em juízo. O judiciário aprova e ratifica as decisões do CAD em aproximadamente 85%. Então, é melhor você jogar em compliance com o CAD, né? E você é ilícito só se você combina. E se você fizer fora do Brasil, mas puder ter efeitos no Brasil, você também vai ser apenado no CAD também. Então, vejam que brincar e conversar com o concorrente não é brincadeira, tem que tomar muito cuidado. Luiz, deixa eu fazer um comentário aqui, até para falar do curso, que a gente fala bastante sobre inteligência artificial numa das aulas. E no slide anterior, existe a prática do cartel, a colusão algorítmica. Né? Porque no passado, o exemplo que se dava nesse assunto eram os postos de gasolina que combinavam o mesmo preço. Só que hoje não é mais assim. Né? Então, hoje, até um assunto que é a inteligência artificial, que a gente aborda no curso, tem a ver, porque esse acordo entre as empresas pode se dar, por exemplo, nos preços da internet, que quem vai fazer tudo isso é um algoritmo. Né? Você sabe que o CAD tem um projeto chamado Projeto Cérebro, que é uma ferramenta de inteligência artificial que fiscaliza e acompanha isso no Brasil e fora do Brasil. Eu lembro que eu aprendi essa expressão, colusão algoritmo, parece um palavrão, do ministro Vilas Boas Coelho. Foi uma grande surpresa, um ministro do STJ que domina inteligência artificial. E que foi conselheiro do CAD. Enfim, tem alguns exemplos aqui que eu vou passar, revenda de gás, de cartel. Eu também não posso trocar informação concorrencialmente sensível, que foi o que eu já falei também. Tem aqui um exemplo também. Esse é um exemplo bem polêmico no mundo. Eu vou parar um minutinho, porque isso para os gestores é muito importante. Trocar salário, informação. O meu amigo concorrente tem uma empresa também. É trocar informação concorrencialmente sensível ou não? Ricardo, quanto você paga para o seu advogado lá? Flávio, quanto você paga para o seu advogado lá? Qual que é a sua faixa? Como que você faz? É troca de informação sensível. O CAD já condenou. Já condenou, não. Tem um processo lead case aí, que já foi feito um acordo de leniência que pressupõe a existência do ilícito. Enfim, aí não pode ser... Outra questão também, pena que o aluno está aqui hoje, mas o Jorge está no setor aqui associativo também, né? Eu também tenho que tomar cuidado também quando eu vou no meu sindicato, na minha associação também, eu como gestor. Porque lá, vamos discutir o quê no sindicato? Interesses do setor. Estão todos concorrentes juntos lá. E não tem o... você vai ter gente de outros elos da cadeia produtiva, ok. Mas não posso, em assembleia de sindicato, discutir os preços atuais, os futuros, participações de mercado, níveis de produção. Tudo isso vai fazer com que as empresas andem meio juntas e prejudiquem o mercado de certo modo, né? Tem que tomar muito cuidado também. Tem aqui algumas recomendações que a gente traz. Se começar a discutir, levanta, pede para a nota que você foi embora, porque senão, a pessoa física também responde, viu? Tem um ponto, às vezes, disso, que a gente orienta bastante o RH, quando eles vão entrevistar alguém da concorrência para uma vaga. Boa pergunta, bom ponto. Então, às vezes, a gente sempre coloca o RH, assim, tem um treinamento, um procedimento, porque o que ele pode perguntar, o que não pode, e o que a pessoa pode falar, né? Porque a pessoa pode não saber e fala coisa, o RH tem que frear e falar assim, ó... Se você não sabe o que vai ser discutido, não vá na reunião. Se você estiver na ata, é capaz de ser condenado. É diferente no sindicato você fazer uma assembleia de negociação de acordo bem. coletivo anual, definição de piso de salário, isso tudo está previsto na CLT ou nas leis. Há uma permissão legal para você fazer isso num determinado fórum, de uma determinada maneira. Fora disso é que você começa a ter problema. Se você começar a combinar, vamos colocar um valor aí, né? De benefício para a categoria, tudo isso está dentro de uma razoabilidade. Há muitos anos, né, a gente fala que essa atuação de Helgov, né, os que tem a alma da Lua aqui, para mim é uma das coisas mais que a gente pode impactar ainda mais. Né? Você vai para um setor regulado ou numa legislação, se a gente, como setor, consegue impactar uma norma, um exemplo só, né, que pode refletir uma melhoria para o mercado, né, e para a nossa empresa, olha quanto vale isso, né, para o nosso capital pessoal dentro de uma companhia. Então, para mim, é um baita campo de atuação para advogado.
e aí teve essas operações, Lava Jato, esse mercado ficou ainda mais exposto, né? E criou-se novas oportunidades para bons profissionais. E isso a gente discute, né? Então, como que eu vou para uma reunião em que pode ter um tema sensível no aspecto concorrencial de cartel, mas eu não vou participar da reunião? Ou como eu posso educar essas pessoas, ou seja, saber navegar também como advogado corporativo para fora da porta da empresa é uma baita de um talento. E não é fácil. Mas hoje, esse mercado, na nossa visão, e o Luiz sei que concorda com isso, está mais maduro, está crescente em relação à oportunidade. Né? Então, como a gente aproveita isso e traz para a nossa empresa. E muitas empresas, a maioria, com exceção do Walmart só que eu trabalhei, não tinha uma área específica de relações governamentais. O Walmart tinha uma vice-presidência. Na maioria todas as outras empresas que eu trabalhei como diretor jurídico, isso estava no meu guarda-chuva, escrito ou não. Então, estava no jurídico. Né? E como a gente, do melhor dos sentidos possíveis, alavanca essa oportunidade para a empresa e para as nossas carreiras. Aqui é um excelente exemplo, né, de uma área que a gente tem que conhecer para não ser preso, não trazer Não, prejuízo não para a prende empresa. ainda. Tá, todo ser penalizado na física ou na jurídica, e, ao mesmo tempo, trazer benefícios para o segmento que a gente atua. Baita oportunidade. Só para eu voltar um pouquinho, a gente está, então, nessa parte que o CAD vai fiscalizar o que acontece no mercado e, quando o caso vai aplicar alguma, vai investigar, vai processar e vai condenar efetivamente. Quando a gente fala de cartel, aí é muito grave. Então, se combinou, dançou. Vai responder e vai ser condenado. Mesmo se você não praticar o cartel, mesmo que você não efetivamente colocar o valor aqui, caso de combustível Joinville. Esse caso é um caso que demorou umas 50 mil sessões para julgar esse caso aqui, que eram muitas partes envolvidas, mas tinha sindicato, o sindicato foi condenado, o presidente do sindicato foi condenado, quem foi nas reuniões e discutiu, o preço foi condenado, mas aqui é cartel. Agora, eu queria passar um pouquinho. E quando essas condutas não são essas condutas de você combinar o que fazer, o que mais que o CAD pode olhar? Quais cuidados os gestores jurídicos devem tomar em relação a condutas que as empresas podem fazer sozinhas ou com outras empresas também no mercado? Então, essa aqui, eu vou trazer alguns exemplos, mas eu queria trazer uma premissa maior. Aqui, não é combinou, dançou. Aqui é o seguinte, vamos ter que analisar, na verdade, se de fato houve um abalo ali para a concorrência no mercado. Então, eu vou ter que ver, peraí, teve aumento de custos no mercado que eu fiz? Eu trouxe algum malefício para a economia, para um setor específico? Aí eu vou ter que fazer uma análise econômica da questão. Eu vou ter que ver os players, vou ter que impacto. A gente chama isso de fazer uma análise, que a gente tem um nome para isso, que é a regra da razão. Então, por exemplo, uma empresa pode ser condenada porque ela se recusou a contratar com alguém? Espera aí, se recusou por quê? Porque o cara não tem crédito? Porque o cara é um cara que vai deteriorar minha marca? Ou eu não quis vender para o Flávio, porque eu quis que o Flávio ficasse ali, não me atrapalhasse, eu queria vender só para quem praticava os preços que eu queria. Então, o que você vai fazer? A recusa de contratá-la pode ou não pode ser um ilícito competitivo. Então, você vai ter que ver o caso concreto, os contratos, as histórias de negociações e assim por diante. Então, isso é uma conduta que eu posso fazer sozinho, como empresa, mas que eu posso ser condenado em termos concorrenciais pelo CAD. Tem aqui o caso da Rumo Agrovia, tem o caso do Google Buscapé, que o Google, na verdade, ele não deixava, ele recusava a venda do espaço dele para o rival, para o Buscapé poder anunciar, para poder fechar o mercado para ele. Aí, Luiz, mas espera aí, mas você falou para mim que não era lead privada, que lead privada o CAD não olha, que ele só olha quando você está. Mas espera aí, qual o intuito que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para um ou para o outro, mas eu estou prejudicando também a livre concorrência. Então, vejam como que não é tão assim, não é 6 e meia dúzia, né? É um pouquinho assim, tem que olhar com um pouco mais de calma. E aqui, rumo ao Agrovia também. A Rumo, na verdade, ela foi condenada a 250 milhões de reais, porque ela abusava, tinha market share muito alto, tinha uma participação de mercado muito alta, e ela fechou, interditou o pátio dela, que era essencial para a concorrente dela. Então, ela acabou... Peraí. É uma lead privada? Claro que ela é também. E teve discussão civil, privada, mas peraí, eu estou fazendo isso para prejudicar um concorrente. Estou prejudicando a concorrência também, não estou deixando
olhando lá na frente quem? O bem-estar do consumidor também. Então, justamente respondendo ali, nesses casos em que você, então, tem um prejuízo de uma parte, se o CAD entra no mérito de avaliar se há motivo para alguma compensação a outra parte, mas você falou que isso... Não, aí não é nossa competência, não é nossa competência. A gente pode determinar a cessação do ilícito. Então, a gente pode e vai ter poder coercitivo, né? E contratos de exclusividade também. Espera aí. Agora, para todos os meus distribuidores não podem vender outras marcas. Eu tenho a marca X e, o distribuidor agora só pode vender a minha, tá? Você não pode vender outras também. Isso é correto? Pode ser que seja correto. Depende do tamanho do mercado que eu estou fazendo. Depende de qual efeito que isso vai trazer no mercado ou não. Então, tiveram alguns casos que a gente analisou isso. Teve um caso, os alarmes PST, no caso que eu fui relator também, que a PST, os alarmes automotivos, ela praticamente tinha 90%, 80% do mercado e ela forçava todo mundo a ter contrato de exclusividade. E ela é praticamente a líder de mercado, a mais conhecida. Quem vai conseguir concorrer com os caras? O cara fechou 90% do mercado, tomaram uma multa astronômica da gente, né? Foi um caso unânime também. Teve o caso da Gympass, Totopass também. Vocês conhecem, né? Estão na moda, são esses guarda-chuvas que você paga Gympass ou Totopass e você pode acessar qualquer academia, né? E a Gympass tinha, na verdade, 90% ou 80% do mercado e fazia contrato de exclusividade com todas as academias. Então, a academia aqui da esquina, se ela aderia para a Gympass, nenhuma concorrente da Gympass, desse portal de academias, podia ir lá com essa academia e fazer o contrato. Eles estavam fazendo o quê? Fechamento de mercado. Não deixavam as concorrentes da Gympass entrarem no mercado. Então, espera aí, se eu fizer um contrato de exclusividade com alguém, pode ser bom? Pode ser bom, mas se eu fizer assim desse modo também, não tem cabimento. No final, esse caso que eu gosto de falar, porque esse caso eu perdi esse caso, na verdade, eu fui o relator, e eu falei, olha, pode fazer até 20% do mercado. Porque a gente pegou uma métrica de uma comparação com a lei, viu que não teria problema, porque eles também faziam investimento nas empresas. Então, se você fizer investimento... Porque para a academia é bom. Qual que é o impacto na economia? A academia recebia um valor, recebia equipamentos novos. Eu falei, poxa, até 20% do mercado, você deixar 80% para todo mundo brigar. E aí, eu fui relator e eu perdi de 6-1. Ok, aí quebraram os 20%. E por que foi gostoso? Porque alguns meses depois, foram negociar um acordo, e qual que foi o acordo que foi feito? 20%. Mas, enfim, essa é uma... A gente tem... São as belezas de um órgão... colegiado, faz parte, ganhar ou perder não importa, importa fazer o bem para o seu país, né? Eu não estou enxergando o que está escrito ali, deixa eu dar uma olhada aqui. Não lembro de cabeça agora. Venda casada, né? Venda casada, então, a gente está falando também... Preocupado com o tempo aqui para a gente... Eu estou acabando. O venda casada também pode ser um lícito concorrencial também, tem aqui alguns exemplos. O Itaú, Unibanco Rede, ele dava, na verdade, o Itaú falava o seguinte, se você colocar a sua maquininha na rede, você tem taxa zero, só que você tem que ter conta do Itaú. Enfim, a gente entendeu que foi aplicada uma medida preventiva, o CAD também dá liminares e falou, olha, a gente vai analisar o processo, pode ser que a gente esteja errado lá na frente, que tem que ser feita a instrução, mas, cara, não dá para admitir que você tenha que atrelar uma coisa na outra, tem nada a ver uma coisa com a outra. Preços de revenda também podem ser. Sham litigation, esse é um tema que eu adoro, eu vou explicar em 1 minuto para a gente acabar praticamente. É quando você, legal, eu vou prejudicar meu concorrente. Como é que eu vou fazer? Eu vou meter uma ação por dia nele. Uma ação aqui no civil, uma ação no trabalhista, uma ação sei lá onde, e fico movimentando o judiciário. Espera aí, eu posso fazer isso? Eu tenho direito de petição, é constitucional, eu posso ir no judiciário. Mas se eu fizer isso com o intuito de prejudicar meu concorrente, vocês acreditam que o CAD pode condenar as empresas por abusarem do direito de petição no judiciário? Porque você usa o judiciário ou até as instâncias administrativas como um meio para prejudicar o seu concorrente. Além da própria litigância de má-fé, que já é prevista no CPC. Sim. E sabe qual que é o valor da multa do CAD? Em qualquer um desses casos, de cartel, etc., até 20% do faturamento do ano do processo anterior. Então, se uma empresa faturou 2 bi, ela vai responder 20% nisso. Empresas grandes, etc. Então, é importante para o gestor jurídico saber as condutas que ele pode ou não pode fazer. As pessoas físicas envolvidas também respondem também. Não é só a pessoa jurídica, as físicas também, os próprios sindicatos, etc. Então, o CAD não está de brincadeira. E ainda mais com esse índice de acerto que o judiciário dá para ele.
Tem apenas acessórias, que são outras coisas também que podem ser feitas. Você pode também fazer acordos, que seria uma denunciação premiada, que a gente chama de acordo de leniência, ou um acordo depois que a gente chama de TCC. Tem alguns exemplos aqui também. Eu trago os outros exemplos. Também a gente pode fazer a consulta no CAD, que é outro modo de você acessar o CAD, também fazer uma consulta se aquela conduta sua está correta ou não, ou se você tem que levar aquele ato de concentração para o CAD ou não. E aí os números para a gente acabar, para vocês terem uma ideia. O CAD em números, 2022, 669 casos foram julgados de ato de concentração, 585 sumários, 84 ordinários. Não é pouco, né? O CAD tem o quê? Menos de 400 colaboradores, então, para analisar isso em uma média de 30 dias, não é pouca coisa. Processos administrativos julgados foram 8 em 2022, multas aplicadas quase de 1 bi. E a gente fala aqui, alguns arquivamentos, mas a gente tem a maior parte de cartel, e condutas unilaterais são aquelas condutas que são feitas individualmente pelas empresas. Acordos de 2022, mais de meio bi, foram 5. Acordo de leniência, nos últimos 20 anos, praticamente foram 107. Só não Lava foram 34. E, enfim, 10 minutos antes do tempo, estou à disposição aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigado, pessoal. Você não percebeu que esse papo aí podia durar muito mais tempo, né? Eu não sabia que ia ter essa sensação. Mas queria te agradecer. Vocês perceberam o jeito totalmente desengravatado do Luiz aí de trazer um tema tão complexo, né? Um slide você falou do seu curso que aprofunda muito mais. Então, parabéns aí pela didática, pela sua disponibilidade, Luiz. Obrigado. Eu não queria fechar aqui antes de abrir de novo para saber se alguém aqui na nossa plateia online tem alguma pergunta, algum comentário, aproveitando aí os últimos minutos do Luiz. Eu tenho. Vocês medem a satisfação dos consumidores pós-ato? Sim. A gente mede, na verdade, se aquela decisão, aqueles remédios que foram feitos, qual foi o impacto que houve no mercado. E agora vai me fugir, mas eu acho que foi da própria Sadia e Perdigão, e o impacto da decisão do CAD foi altamente proveitoso para a sociedade. É um estudo econômico, né? Não é uma pesquisa, é um estudo econômico. Se você procurar no site, você vai achar no CAD. Luiz, você passou rápido, talvez no último slide. A minha pergunta é: o CAD hoje está sendo mais demandado? Você mostrou com qualidade o número de 2022. E os últimos 5 anos? A minha impressão é que o CAD cada vez mais ganha projeção. Sim, totalmente. Mais utilização totalmente. Os números cada vez mais crescem em termos de modificação de hábitos de concentração. Mantendo esse tempo médio, Sim. 30 dias. Anualmente, o CAD ele concorre e é feita uma análise. Existem algumas entidades internacionais que medem a efetividade do CAD. Por exemplo, a OCDE, a ICM, a gente faz parte da própria Comitê de Concorrência da OCDE. Nós vamos na OCDE, nós participamos, nós vamos na International Competition Network, que é uma entidade que olha isso. Então, a gente é medido, a gente é analisado, a OCDE fez até uma avaliação crítica do CAD também, para poder falar quais pontos deveriam ser melhorados ou não também. Porque também esse crescimento da demanda tem que vir acompanhado do crescimento de eficiência e de estrutura do próprio conselho, né? Então, Não, e eu, por exemplo, no gabinete, eu tenho uma estrutura invejável a qualquer empresa ou a qualquer escritório, né? Eu tenho um chefe de gabinete e um assessor. Eu preciso de mais alguma coisa, Bruno? Não preciso. resolvido. Com o Rafael e a Nathalie que estão lá comigo, eu não preciso, não. Tá ótimo. Desafios, né? Então, São desafios. Tem que saber fazer essa gestão também, de colocar prioridades. A gente brinca que uma semana de sessão, que é a minha próxima semana como primeira sessão do ano, é loucura. Tem que fechar os casos, tem que firmar posicionamento. A gente não dorme direito, né? Mas é bacana, divertido. Temos uma pergunta, né? Sim, o Leonardo, ele pode abrir o microfone. Leonardo, por favor. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Parabéns aí pela apresentação. Bem, trabalhei no CAD como temporário lá nos idos de 2004 a 2007. E ouvindo um pouquinho o conselheiro, eu vi que mudou muito a estrutura, infelizmente. Mas, enfim, a minha dúvida é pontual, assim. Lá nos idos de 2004, nos meus 24 anos, a gente debatia muito sobre o papel da livre concorrência e da defesa da concorrência.
A gente analisando, e aí, como advogado, nós temos o vício de lermos a Constituição, analisarmos teoricamente princípios, etc. A gente identificava aqui ali um certo conflito entre defesa da concorrência e a livre concorrência como princípio. E aí, debatendo com economistas, os economistas achavam uma besteira isso e tal. Enfim, dentro de uma lógica hoje de 2023, você na qualidade de conselheiro, como é que você tem enxergado esse papel do CAD como uma autarquia de defesa da concorrência e que, por vezes, de fato, intervém na liberdade de iniciativa e na livre concorrência em alguns mercados relevantes, bem pontualmente? Bem, desde já agradeço aí pela atenção. Obrigado. Uma pergunta que talvez eu não tenha essa resposta, né? Uma pergunta que, na verdade, faz parte do nosso dia a dia e nos critérios que a gente tem que aplicar quando a gente faz as nossas decisões. Será que eu vou ser muito intervencionista? Será que eu vou estar impactando a livre concorrência? Ou estarei defendendo a concorrência? É uma questão que realmente a gente acaba por dirimir nos casos concretos nessa discussão, né? Uma dúvida até existencial aí, né? De ser ou não ser, né? Mas é um debate. É um debate super atual, sim. Boa, boa. Até um case concreto aí. Durante seu histórico aí no CAD, você chegou a analisar uma operação de joint venture? Porque a gente tem aí casos da Vivo, Ford e Volkswagen, criando parcerias, tanto o joint venture societário ou uma parceria contratual para algum caso pontual. E até que ponto isso feriria, né, concorrência? Sei que depende muito do caso concreto em si, mas talvez só delas se juntarem de uma parceria por si só, feriria? Você acha em relação a... Elas se juntarem por si só, a gente tem algumas regras sobre o que a gente chama de contratos associativos, joint ventures, né? Tem alguns requisitos para que elas sejam notificadas ao CAD. Exemplo, se elas forem durar menos de 2 anos, elas não precisam ser notificadas ao CAD. Elas vão ter um benefício comum ou não vão ter. A gente tem um caso nesse setor automotivo que você comentou, que está em discussão no CAD, se uma joint venture, para ter uma base, uma ferramenta para trocar algumas informações entre as grandes empresas, deveria ser notificada ou não. Isso está acontecendo na discussão mundial. Peço desculpas de não poder entrar no detalhe, porque esse é um caso, está na lei, se eu responder... Aí eu que vou ser preso, né? Não vou ser as empresas, né? Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Mas existe uma resolução do CAD que discorre a respeito desses requisitos, e não é obrigatório. Será obrigatório se esses requisitos forem preenchidos, e aí o CAD vai analisar se ela é passível de ser aprovada ou não, em que condições que ela será ou não. É um tema super atual, tema super discutido, foi objeto da última ou penúltima sessão de julgamento do CAD de 2022, deve ser a esse caso que deve estar se referindo. É um caso da minha empresa. Eu não me conte que eu prefiro não saber. Mas, de qualquer modo, eu recomendaria ver os precedentes, olhar a resolução com bastante cautela e procurar um bom advogado com expertise em direito concorrencial. Tem gravado. Tá bem. Já é bom que eu estou sem crachá aqui. Eu estava procurando crachá, na verdade. Mais alguma pergunta aí do nosso público digital? Não. Bom. Então, de novo, Luiz, obrigado aí pela presença, obrigado pela presença de vocês. Eu sei que vocês são super concorridos, né? O tempo nosso está cada vez mais escasso e a gente tem que saber valorizar isso. Vocês terem escolhido passar essas 2 a 3 horas conosco, espero que tenha valido a pena e a gente fica muito feliz aí com essa audiência. E, Luiz, show de bola. Obrigado que a gente possa ter mais uma oportunidade aqui de você voltar. Sinta-se em casa. Obrigado. Valeu, gente.